Oi pessoal, boa noite. Tô gravando esse vídeo para passar as orientações do estágio. Como a gente não tá conseguindo manter os nossos encontros presenciais em virtude do coronavírus, a gente vai estar se adaptando a algumas plataformas virtuais para estar repassando todas as informações que vocês precisam. Vale ressaltar, até repetitivo, que eu já falei isso algumas vezes, mas é muito importante que vocês tenham acesso ao ambiente virtual, porque todas as informações que eu vou repassar aqui, tudo o que vocês precisam saber para a realização do estágio, está na trilha de aprendizagem lá no AVA de vocês. Então, algumas pessoas que já encerraram o estágio anterior que a gente estava fazendo, já iniciaram a fazer esse estágio que a gente vai começar agora, porque pegaram as informações na trilha de aprendizagem. A gente vai manter essas nossas orientações, esses encontros agora virtualmente, para auxiliar vocês, tirar as dúvidas e tudo mais, mas todo o passo a passo, tudo que vocês precisam realmente saber tá lá na trilha de aprendizagem, tá? Peguem papel e caneta para vocês anotarem, porque eu vou colocar aqui alguns pontos mais importantes que vocês vão precisar saber para a realização desse estágio. Quem iniciou desde o semestre passado, né, 2019.2, já fez o estágio da educação infantil. Esse estágio que a gente vai fazer agora, que é o Fundamental 1, ele é praticamente igual ao infantil. A única coisa que vai mudar é a área que vocês fizeram no infantil e agora vai ser no Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Aí algumas pessoas questionaram por conta que as escolas estão fechadas, né? Como é que vocês vão estar fazendo a realização desse estágio? Eu acredito que vocês tenham convicção de que o trabalho maior que vocês têm é escrito. Então, de certa forma, vai ser até bom que vocês estão, como a maioria de fato trabalha na área da educação, não estão trabalhando, né? Eu sei que em casa a gente também tem muito trabalho, né? Com a nossa família, filho, enfim. Mas é importante que vocês se dediquem a esse estágio para que a gente consiga finalizar como planejado esse semestre, para a gente poder colar grau no início do próximo semestre. Então, vamos começar. Anotem aí as cargas horárias, tudo que eu vou falar mais uma vez, tem lá no AVA. Qualquer coisa, se vocês ficarem com dúvida, alguma coisa, pode ir lá no ambiente virtual, na trilha de aprendizagem e dar uma olhadinha, certo? Então, esse estágio, ele é exatamente igual ao do infantil. Então, para quem já fez, quem já fez o infantil, eu acredito que não vai ter dificuldade na realização desse estágio. O último que a gente fez agora, que foi o administrativo, ele tinha pouca diferença, né? Porque tinha aquele roteiro de entrevista, que era perguntas e respostas, que no outro não teve. E também teve a questão de precisar ser enviado pelo ambiente virtual. Esse não vai precisar ser enviado pelo AVA, certo? O orientador desse estágio vai ser o André. O André é quem vai dar a nota. Então, tudo que vocês precisarem de correção, né, de orientação mesmo em relação a isso, vocês vão continuar mandando para ele. Ele vai orientar e no final do semestre, no final do prazo, né, que eu vou já mencionar aqui, ele vai fazer a correção e dar a nota, certo? Diferente desse administrativo, que quem lança a nota é o professor lá da Uniaselv, quem vai lançar a nota desse é o André, tá certo? Então, a gente vai fazer só uma pequena alteração no do semestre passado, no do infantil. A gente pediu que vocês fizessem a impressão do trabalho, né? Esse administrativo vocês só não imprimiram porque tinha a questão de enviar pelo AVA. Então, não precisava imprimir, já que quem ia corrigir não era o André. Esse precisa ser impresso, mas a gente não vai imprimir, até para economizar mesmo, certo? A gente vai imprimir somente as cartas, as fichas que vão ser necessárias, e no final o projeto e o paper vocês não vão imprimir.
Vocês vão fazer igual vocês fizeram nesse. Só que ao invés de enviar no Ava, vocês vão enviar para o André mesmo, porque quem vai fazer a correção é ele, tá certo? Então, a única coisa que a gente vai fazer diferente do infantil, para quem fez o infantil, lembra que a gente fez a impressão de todos os trabalhos no final. Esse a gente não vai imprimir, certo? Mas também não vamos enviar no ambiente virtual, a gente vai enviar só para o André. Quem vai lançar a nota é o André, tá certo? E aí, anotem aí o que vocês vão precisar fazer a impressão. Todo o material que vocês vão precisar, todos os modelos de projeto, de roteiro, de fichas, está na trilha de aprendizagem. Principalmente nesse período que a gente não está funcionando, a gente não está atendendo presencialmente, vocês precisam ir até a trilha de aprendizagem, pegar esse material que vocês vão precisar utilizar, tá certo? Quem tiver dificuldade, mais uma vez ressalto o que eu já falo no grupo, quem tiver dificuldade de acessar a trilha ou de encontrar alguma coisa, fala com a gente através do WhatsApp ou do telefone que a gente vai estar auxiliando todo mundo, tá? O que vocês vão precisar imprimir, assim como em todos os outros estágios, o primeiro passo é o termo de compromisso. O termo de compromisso você imprime em 2 vias, e uma via fica na escola, a outra via vai ficar no polo, lá na Uniaselv, certo? Esse termo de compromisso que vocês vão entregar lá pra gente, pode deixar para entregar ele mais no final do semestre. É o tempo que a gente volta a funcionar e aí vocês fazem a entrega lá, não precisa ser para agora. Assim como o outro que vocês estão aí. O administrativo que tá com vocês vão guardar esse termo, porque ele é obrigatório que fique arquivado no polo. Vocês vão guardar, vão fazer a impressão desse agora que a gente vai iniciar e vão entregar os 2 juntos, provavelmente lá pro final do semestre, certo? Então, primeiro, termo de compromisso. Para este, vocês vão precisar imprimir as fichas, algumas fichas, que é onde o André vai colocar as notas de vocês. As fichas são 1, 2, 3 e 4. Então, da ficha 1 até a ficha 4, ficha 1, 2, 3 e 4, vocês vão precisar fazer a impressão e entregar no final. Pronto, termos de compromisso, todas as fichas da 1 a 4 e o registro de frequência, que é esse que vocês já conhecem. Esse material, o termo de compromisso, as fichas e o registro de frequência, vocês vão entregar tudo junto, grampeadinho, cada um entrega o seu no final do estágio, só quando estiver concluído, no final do semestre, né? O restante de material, ninguém vai imprimir, projeto, paper. A única coisa que vocês vão fazer a impressão é isso daqui. Porém, quando vocês estiverem fazendo o download desses documentos aqui para fazer a impressão, baixem também os modelos que vocês vão precisar utilizar. Nós sabemos que todos os estágios têm projeto e tem paper, e tem também o roteiro de observação. Só que pode sofrer alteração de um estágio para o outro. Então, para evitar qualquer erro no modelo, desconsiderem o que vocês já fizeram, entre no AVA, vai em trilha de aprendizagem, coloca lá o estágio 2, que é o fundamental 1, né, que é esse que a gente vai iniciar. E lá na etapa 3, se não me engano, na etapa 3 tá todos os modelos. Tem lá projeto, paper, ficha 1, ficha 2, vocês vão fazer o download de tudo. E o que vocês fizerem, quando você estiver montando o seu paper, você vai montar nesse projeto que você baixou. Desconsiderem o dos estágios anteriores, tá certo? Pode ser que seja igual, mas pode ser que tenha alguma alteração. Então, para evitar que tenha alguma coisa de errado, baixa tudo de novo no estágio correto, no atual, né, no caso. Então, pronto, vocês vão fazer a impressão só desses arquivos que eu mencionei, tá certo? E aí, o prazo para vocês realizarem esse estágio, como a gente está esse mês de abril, né, nas escolas foi decretado a antecipação das férias, eu acredito que vocês vão ter bastante tempo livre.
a gente vai reduzir um pouquinho o prazo. Vale ressaltar para vocês que o prazo de realização desses semestres, de todos desses estágios, de todas essas disciplinas, é até o final do semestre. A gente que combinou em sala de aula de fazer um de cada vez. Vamos dar um mês para um mês e um pouquinho para outro, para a gente fazer por etapa, né? Para não misturar tudo e acabar fazendo alguma coisa errada. Então, a gente está dividindo esse prazo. A gente tem até o final do semestre para encerrar, mas a gente está limitando o prazo, diminuindo o prazo para a gente fazer um de cada vez. Então, vocês já concluíram a maioria, a grande maioria, acho que já concluiu. Quem não enviou ainda o trabalho administrativo, o estágio administrativo, é porque está com alguma pendência em frequência. Não tem problema, certo, gente? O prazo é até o final do semestre. Vocês estando com o projeto e o paper pronto, o trabalho praticamente está pronto, o estágio praticamente está finalizado. Vocês sabem que o trabalho maior é esse mesmo, é fazer o projeto, fazer o paper. A ida na escola para colher as assinaturas é o de menos, coisa que você resolve em um dia, 2 no máximo. Então, concluam, quem não concluiu ainda, concluam o estágio administrativo, o projeto e o paper. Se faltar alguma ficha, ok, esquece ele em um canto e vamos iniciar esse. Quando as atividades nas escolas retornarem, vocês vão e levam todas as cartas para serem assinadas, ok? Esse daqui do mesmo jeito, vocês vão imprimir essas fichas, mas vocês não vão mexer nela por enquanto. Frequência, não vai ter ninguém para assinar, né? Então, se dediquem ao trabalho escrito, ao projeto e ao paper. E aí, quando as atividades nas escolas retornarem, vocês vão para essa parte de assinatura dos documentos, tá certo? Então, o prazo, como eu estava dizendo, a gente reduziu um pouquinho o prazo desse estágio para prevenir, né? Se acontecer algum imprevisto, como aconteceu agora, né? Nesse estágio administrativo, eu acabei tendo que dar mais uma semana para vocês, porque a gente se contradisse em uma informação. Então, eu tô reduzindo o tempo para que sobre tempo mais lá na frente, caso a gente precise utilizar. Se a gente não precisar utilizar, ótimo. Significa que vocês vão se livrar mais cedo. Mas se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, a gente tem um tempo, uma margem de erro, né? Digamos assim, para que a gente faça a correção e não se prejudique. O nosso semestre, ele encerra no dia 28 de junho. Então, no dia 28 de junho, a gente não pode estar com nenhuma pendência. A gente fez esse estágio administrativo, a gente vai iniciar esse agora e depois vamos fazer o projeto, né, que é o trabalho de conclusão. E algumas pessoas ainda têm o outro estágio. Então, pensando também nessas pessoas, nos coleguinhas, né, a gente vai tentar diminuir um pouquinho o tempo. Como esse mês de abril vocês não estão trabalhando, eu acredito que a grande maioria é trabalhando fora de casa, né? Tentem se dedicar um pouquinho mais, tirando por base esse estágio administrativo que vocês acabaram de fazer, vocês conseguem sim fazer em pouco tempo, porque muita gente já tinha concluído já bem antes do prazo e já estão iniciando esse outro. Então, eu acredito que é possível sim. Na medida do que for acontecendo, né, que vocês forem fazendo, a gente vai conversando mais e vai vendo. De acordo com a necessidade, a gente vai se adaptando. Mas, a princípio, o prazo para vocês entregarem esse trabalho, finalizarem esse trabalho, é no dia 1º de maio. Então, teoricamente, a gente começa no dia 4, né, de abril, que é o primeiro sábado desse mês de abril, e vocês têm praticamente um mês, né? Entrega, o último dia para entregar é no dia 1º de maio, certo? E aí, em seguida, a gente já começa para alguns o TCC e para outros mais um estágio, que é o infantil, que eles não fizeram no semestre passado, tá certo? Então, o prazo é esse, todo mundo finaliza esse estágio até o dia 1º de maio. Ok?
carga horária dos estágios, do estágio, né? O que vocês vão precisar registrar. Esse estágio, ele tem um total de 150 horas. Dessas horas, 20 são de observação e 20 de regência. Ou seja, são 40 horas que vocês vão registrar na frequência. A frequência, vocês só registram o que é feito na escola. Nesse caso, é só observação e regência. O restante, que é 110 horas, é referente à escrita do projeto e do paper. Isso não é registrado na frequência. A frequência só é registrado o que você realiza na escola. É tanto que vem a assinatura do seu supervisor que esteve lhe supervisionando na escola, né? Então, são 40 horas que vocês vão registrar na frequência, 20 de observação e 20 de regência. Esse estágio, como é de regência, além do projeto, do paper e do roteiro de observação, vocês vão fazer os planos de aula. Quem já fez do infantil sabe como é que funciona, você tem que fazer 5 planos de aula. Mas o primeiro passo, vamos pela ordem, né? Vocês vão escolher o tema do mesmo jeito que vocês fizeram o outro. Escolhe o tema na área do infantil, qualquer tema que você queira abordar, e você vai fazer o projeto. Esse é o primeiro passo. Todo mundo escolhe o tema e todo mundo faz o projeto. Depois que você fez o projeto, que você já sabe o tema que você vai abordar em sala de aula, você já sabe o assunto que vai ser abordado no seu trabalho todo, inclusive na regência, você vai elaborar o roteiro de observação. O roteiro de observação são as informações da escola. Eu acredito que para esse vocês não vão ter dificuldade, muito pelo contrário, vocês vão praticamente só copiar e colar se for na mesma escola que você fez o administrativo, o infantil, você já tem as informações. Quantos funcionários são, qual a dimensão da escola, quantas salas, enfim, essas informações da escola. Se for a mesma escola, você já tem tudo feito. Então, vocês não vão ter dificuldade na realização do roteiro de observação, né? E aí, depois do roteiro de observação, vocês vão fazer o plano de aula. O estágio é de regência no Fundamental 1, do 1º ao 5º. Então, teoricamente, você precisa elaborar os planos de aula para você dar a aula. Dentro daquele período, 20 horas, são 20 horas de regência. São 5 planos de aula. Com esses 5 planos de aula é o que você vai abordar em sala de aula, lá no período que você foi para a escola. E o que foi abordado em sala de aula, no plano, precisa estar dentro do assunto que você falou, dentro do tema que você escolheu abordar. Então, pensem em um tema que vocês vão ter conteúdo para repassar referente a isso, tá certo? Porque precisa ser elaborado essas 5 aulas. A única coisa diferente em relação à elaboração do projeto, desculpa, em relação à elaboração do projeto, é o plano de aula, que o administrativo não tem. O administrativo teve o roteiro de entrevista, que foram as perguntas que vocês fizeram para a coordenadora ou para a diretora da escola. Esse vai trocar a entrevista pela regência em sala de aula. Então, são esses 5 planos. No AVA também tem o modelo dos planos que vocês vão precisar realizar. Então, pronto, registrou as 40 horas na frequência, 20 horas de observação, 20 horas de regência, elaborou os 5 planos de aula dentro do assunto que você escolher abordar, dentro do tema do seu projeto, e aí finaliza com o paper, que é o resumo, né, do projeto, do estágio. Esse trabalho também é em dupla. Quem não puder fazer em dupla por algum motivo específico, principalmente nesse período que as pessoas têm dificuldade de se encontrar, pode ser feito individual, mas quem puder fazer em dupla, faça, porque vocês conseguem dividir, né, o conteúdo.
pra vocês, pra não ficar pesado pra ninguém e pra dar tempo a gente finalizar nesse prazo. Vocês vão entregar no final, quem está fazendo em dupla vai entregar um projeto e 2 paper. O paper, nos estágios de regência, ele passa a ser individual, porque você aborda o conteúdo de um jeito, a sua dupla aborda de outra forma. Então, nesse estágio, quem está fazendo em dupla são 2 paper, o meu paper e o paper da minha dupla separado. Então, no final, todo mundo vai ter que mandar para o André 3 arquivos. Um projeto para a dupla, e nesse projeto vai anexado o roteiro de observação em um arquivo só, tá? Fez o projeto, embaixo do projeto, na outra página, já começa o roteiro de observação. Um projeto para a dupla, junto com um roteiro, e 2 paper, certo? No paper, vocês vão colocar só o paper. A frequência, as outras cartas, vocês vão entregar em mãos, tá certo? Então, acho que é isso, pessoal. Repassei todas as informações. A gente vai marcar o plano de aula, são só 5 para dupla, tá? É o mesmo plano. A dupla elabora 5 aulas, até porque as idas na escola, a carga horária da regência são 20 horas. Não é 20 horas para mim, 20 horas para minha dupla. O estágio é em dupla e nós vamos desempenhar as 20 horas. Então, as duas, né, vão para a sala fazer a regência daquele plano que vocês fizeram. Então, são 5 planos para a dupla, é o mesmo. O plano de aula, os planos, também vão anexados no projeto, tá certo? Vocês colocam, voltando, né? Então, o projeto, depois do projeto, na outra página, o roteiro de observação, terminou o roteiro de observação, na outra página, um plano, segundo plano, terceiro, quarto, quinto, 5 planos, em um arquivo só, tá? Depois que vocês concluírem tudo, fizerem tudo nessa mesma ordem, salva o trabalho em um arquivo só, para que no final cada dupla tenha 3 arquivos, um projeto e 2 paper, um de cada um, certo? Acho que é isso, a gente vai se comunicando. Depois que todo mundo assistir esse vídeo, se ficar alguma dúvida, assistam de novo. Não, brincadeira. A gente vai fazer uma live no Instagram para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? No mais, a gente vai se comunicando pelo grupo. Qualquer coisa que tiverem dúvida também pode consultar a trilha de aprendizagem. Se eu esqueci de falar alguma coisa que vocês me lembrem, a gente aborda depois, mas eu acredito que não. Acredito que foi repassado tudo. É isso, mãos à obra, se dediquem, porque tá muito próximo da gente concluir. E se Deus quiser, todo mundo vai conseguir realmente finalizar todos esses trabalhos pra gente fazer a tão sonhada colação de grau, tá bom? Pois então, pronto, pessoal, a gente vai se comunicando. Beijo!